Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade à resolução da FUVEST 2025, segunda fase. E nesse vídeo, eu trouxe uma questão interessante, que a FUVEST define um fator de risco, que eles chamam, envolvendo duas probabilidades. Então, podemos falar que é uma análise combinatória, né, mesclada com uma teoria desenvolvida no próprio exercício. Lembra dessa questão? Resolveu essa? Então, vou compartilhar com você, a gente vai resolver junto. Vem junto. Ó, aqui do ladinho. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e a gente vai colocando aí material de ponta para você. Então, vamos lá? Essa é a questão que apareceu na sua FUVEST 2025, segunda fase, segundo dia, a questão que apareceu como M02. Então, vamos lá, um enunciado um pouquinho longo, vamos ver o que ele fala. Ó. O risco relativo, RR, é um termo estatístico utilizado para comparar as probabilidades condicionais de um determinado evento ocorrer, dado que um grupo está exposto a determinado fenômeno, enquanto o outro não está exposto a esse mesmo fenômeno. Em termos matemáticos, tem-se que, olha lá, RR, que é o risco relativo, é a probabilidade de acontecer um evento tal que ele esteja exposto e uma probabilidade de ocorrer um evento e ele não está exposto. Vamos entender direitinho isso aqui com os outros, com o final dos dados. Um grupo de pessoas foi exposto durante um longo período de tempo, aí começa a fazer sentido a formulinha, inclusive, a um determinado agente químico que pode representar um fator de risco para uma determinada doença. Outro grupo de pessoas não sofreu essa exposição. Em ambos os grupos, houve indivíduos que desenvolveram essa doença e outros não, como mostra a tabela a seguir. Então, aí, ó, você tem uma tabelinha que tem pessoas que estão doentes, sadias, um total de pessoas. Expostas 500 pessoas com a doença, 300 100, totalizando 800 pessoas. Não expostas 100 pessoas com a doença, 23.100 sem a doença, 23.200 pessoas. E num total, 600 pessoas com a doença, 23.400 pessoas sem a doença, sadias, um total de 24 pessoas. Com base nesses dados, qual é a estimativa para? Vamos fazer item por item, né? Então vamos lá. A probabilidade de que um indivíduo qualquer desenvolva a doença. Então, vamos lá. Está aqui. Detalhe, eu vou ler de novo. A probabilidade de que um indivíduo qualquer desenvolva a doença. Ele está mencionando alguma coisa de ser exposto ou não exposto? Não. Então, a probabilidade de que um indivíduo tenha a doença seria a razão entre aquilo que te interessa, número de pessoas doentes, pelo total de pessoas. Olha que fácil, ó. A probabilidade de estar doente, quantas pessoas estão doentes, segundo a minha tabela? 600. Num total de quantas? 24.000. Ok? Olha lá, cortando os zeros, daria 6 por 240. E simplificando por 6, dá 1/40. Então, a probabilidade num grupo de 24.000 pessoas, independente se for exposto ou não, é 1/40. Poderíamos falar que existe uma pessoa doente a cada 40 pessoas. Ok? Isso mata o teu item A.
Então vamos para o item B. O que que ele pede no item B? Qual é a probabilidade de que um indivíduo tenha sido exposto, dado que desenvolveu a doença? Aí você começa com probabilidade condicional. Então eu vou ler de novo. A probabilidade de que um indivíduo tenha sido exposto, dado que desenvolveu a doença. Então, se ele desenvolveu a doença, o total de pessoas que eu tenho nesse meu espaço amostral seria o quê? O total de pessoas doentes. Quantos são? Tá aí, 600. E dentro esses 600, quantos foram expostos a alguma coisa aí? São quantos? Olha lá, expostos. 500. Então, qual é a probabilidade de o cara ter sido exposto sabendo que ele está doente? A probabilidade é 5/6. Só cortar os zeros. Ok? Matamos o item B. E o que ele pede no item C? O risco relativo de um indivíduo que desenvolva a doença, dado que foi exposto ao agente químico. Então, agora eu quero o risco relativo. Então, quem é o risco relativo? É a probabilidade de um evento exposto pela probabilidade do evento não exposto. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade dele estar doente, dado que ele foi exposto? Então, agora, o número total de pessoas expostas foi 800. Dentre esses 800, quantos têm as doenças? 500. Então, tá aí, ó. São 500 a cada 800. Isso é a probabilidade dele ter a doença, sabendo que ele foi exposto. E qual a probabilidade dele ter a doença sem ter sido exposto? Então, pessoas não expostas são 23.200. Entre essas, quantas estão doentes? Só 100. Então, dá uma olhadinha lá, ó. Você vai ter 100 em 23.200 pessoas. Antes de continuar, dá uma olhadinha. Dá para perceber que esse risco aí é alto, né? Por quê? A probabilidade dele ser doente, dado que ele foi exposto, é muito maior do que a probabilidade dele estar doente e não ter sido exposto. Está aí na tela para você, certo? E agora, cara, é resolver a divisão de frações. Então, o que que vai rolar aqui, ó? Aquele 500 sobre 800, divide por 100 em cima e embaixo e fica 5 sobre 8. E aquele 100 sobre 230, a 100 sobre 23.200 também corta o zero, dá 1 sobre 232. Como é que se divide em duas frações? Exatamente. Mantém-se o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. 232 por 8 seria 116 por 4, que seria 58 por 2, que daria 29. E 29 vezes 5, 5 vezes 30 daria 150. 5 vezes 29, você tira um 5, dá 145. Então, o risco relativo que a pessoa desenvolva a doença exposta ao agente químico é 145.
Como é que foi? Acertou essa questão? Conseguiu fazer? Deixa no comentário aqui embaixo. E se você não foi fazer a prova, faria uma dessa numa segunda fase? É. Então, bom estudo para você e em breve estaremos aí com as próximas questões da FUVEST 2025, segunda fase. Muito obrigado pela atenção. Até.